E aí, pessoal? Espero que todos estejam bem. E hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito interessante, pelo menos para mim. E eu tenho certeza que você já estudou no ensino médio ou antes até o que eram as polis gregas, o que era a polis no mundo antigo. E hoje eu estou aqui não para te fazer um esqueminha, mas para te passar as noções gerais que fundamentaram e estruturaram a noção, o conceito de polis no mundo antigo. Eu vou te falar de modo objetivo, sucinto, mas sem simplificações, né? Embora o conteúdo seja simples e rápido, eu não quero ele simplificado, pulverizado. Enfim, o que nós conhecemos por polis nasceu por volta do século 8 ou 9 a.C., certo? No território que comumente chamado de Hélade, o conjunto, né, dos povos e sociedades gregas. E a polis surgiu num momento de reestruturação da sociedade grega. E por que reestruturação? Antes do nascimento das cidades-estados, como ficou conhecida posteriormente, o mundo grego se organizava de modo palaciano. As sociedades micênica e minoica tinham um grande palácio, no qual governava o soberano, o anax ou vanax, e ele detinha um enorme poder territorial, administrativo, político, social, econômico, religioso. A sociedade orbitava esse palácio, esse centro de poder. No entanto, essas sociedades declinaram e, ao mesmo tempo que elas perecem, que o palácio perece, esses grupos humanos se regionalizam e se restringem a pequenas porções de terra, né? Se comparado, obviamente, a essas grandes civilizações. E o governo já não é mais o governo do anax, daquele soberano, mas é o governo do rei, do basileu, que depois viria a dar lugar em algumas cidades-estado, em algumas polis, aos arcontes, ao arcontado. Algumas permaneceram com a monarquia, como Esparta, outras adotaram o arcontado como Atenas. Então, nesse século, com a queda, né, dessas grandes civilizações palacianas, surgem essas comunidades mais regionais, mais locais, com governos menos poderosos. Qual é a grande diferença do rei, do monarca, do arconte, para o anax? Então, assim, embora houvesse, obviamente, uma liderança administrativa nas polis, como o caso do arconte, ou no caso do rei, a polis ela era vista como uma koinonia, como uma comunidade. Uma comunidade constituída pelos héteros, pelos companheiros, pelos iguais. E esses iguais tinham igualdade política, tinham isonomia, do grego nomos, lei, legislação, e iso, igualdade, igual, né? Então, o conjunto dos cidadãos, essa comunidade formada pelos héteros, possuía isonomia. E, portanto, formavam uma plena comunidade, uma plena koinonia. Não à toa, historiadores como, por exemplo, Marcel Detienne situam o surgimento da polis juntamente com o surgimento das formações hoplíticas. Porque na guerra, os hóplitas enfileiravam um ao lado do outro, de modo igual, de modo a proteger um ao outro. Porque eles eram héteros, companheiros, e formavam uma comunidade. Essa horizontalidade na ação implicava também uma horizontalidade política, uma horizontalidade da palavra, ou seja, havia a possibilidade dos cidadãos agirem em conjunto de modo igual, opinarem de modo igual, atuarem politicamente de modo igual. Então, era uma comunidade com igualdade política, e aí é bom não confundir cidadãos com habitantes. A igualdade política ficava restrita aos cidadãos, que eram geralmente homens, que eram homens maiores de idade, possuidores de terra, e que geralmente nasciam na cidade, porque aí sim havia algumas diferenças de legislação. No entanto, os habitantes, como os servos, escravos, estrangeiros, mulheres e crianças, não eram considerados cidadãos. Então, eles não participavam do cenário político. Então, essa isonomia, essa comunidade era composta pelos cidadãos. E eram diferentes dos habitantes. Eram um núcleo da cidade. Mas eles possuíam igualdade. Eles eram uma comunidade. E eles eram uma comunidade para governar-se a si mesmo. Eles possuíam autonomia, a heleuteria. Então, é fundamental para a polis governar-se a si mesmo, ser autônoma. E não se enganem, esse é um traço fundamental. Por exemplo,
quando nós lemos as histórias de Heródoto, ele diferencia muito bem entre os gregos, os helenos, que nascem naturalmente dispostos à autonomia, a atuar politicamente, a recusar a tirania e a viverem numa polis com isonomia, com igualdade política, com uma comunidade dos companheiros, com uma koinonia, dos bárbaros, que eram aqueles que não faziam parte de uma polis. Eles, na verdade, eram apenas submissos ao seu monarca. Inclusive, os citas, para Heródoto, eram quase animais. Eram menos humanos porque eles eram nômades, seminômades. Não tinham uma polis, não tinham uma cidade fixa, uma localidade fixa. Então, esses são conceitos fundamentais para se entender a polis. Ou seja, uma comunidade, uma koinonia de cidadãos que possuíam igualdade política, igualdade legal, isonomia, e que atuavam diretamente no seu governo, no governo da polis, ou seja, não tinham participação política, governavam-se a si mesmos, tinham autonomia, releuteria. Basicamente, esses são os conceitos fundamentais. Eu espero que você tenha gostado. Curte, se inscreve e compartilha esse vídeo com aquele amigo que gosta de história antiga e que gosta de história da Grécia. Até a próxima, pessoal!